Países com olhos e ouvidos eletrônicos sofisticados de alta tecnologia, a milhares de quilômetros de distância da superfície terrestre do planeta, se fazem presentes em seus arsenais militares e têm a capacidade de observar e ouvir tudo o que está acontecendo dia e noite além da guerra na Ucrânia. De acordo com o especialista espanhol Juan Pons, dezenas de satélites espiões silenciosos pertencentes a países da OTAN captam comunicações entre o Kremlin e o alto comando militar russo, enquanto rastreiam os movimentos de colunas de tanques e veículos de combate russos, à medida que se mobilizam nas planícies ucranianas em direção a Kharkiv, Kiev, regiões de Zaporizhia e intensamente na guerra em Donetsk. As lentes mais potentes também estão examinando do espaço as posições das baterias de obuses, canhões, lançadores de foguetes e mísseis terra-terra que apoiam os avanços das unidades de combate russas. E, claro, avaliam os danos que, juntamente com os aviões e helicópteros de ataque de Moscou, atacaram e vêm atacando bases aéreas, instalações portuárias, instalações críticas, instalações de radar e posições defensivas das tropas de Kiev. Os países da Aliança do Atlântico Norte, especialmente os Estados Unidos, a França, a Alemanha, a Itália e a Espanha, recebem continuamente grandes quantidades de dados que convertem em relatórios de inteligência para suas autoridades civis e militares. Logo que a guerra na Ucrânia começou, a OTAN redistribuiu os planos de trabalho das suas plataformas espaciais para que dessem preferência a 5 áreas por onde as tropas russas se espalharam, ocupando e controlando o território ucraniano. Os Estados Unidos são o país com a maior e mais avançada coleção de satélites espiões do planeta. A organização responsável pelo desenvolvimento, fabricação, lançamento e operação destas plataformas orbitais secretas é o National Reconnaissance Office, ou NRO, na sigla em inglês, uma espécie de serviço de inteligência espacial que funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. Os dados e imagens são transferidos para análise lá no Pentágono, ao Conselho de Segurança Nacional, ao Departamento de Estado de Antony Blinken e às diversas agências de inteligência dos Estados Unidos. Com sede em Chantilly, na Virgínia, o Escritório de Inteligência NRO é uma das 16 organizações que compõem a comunidade de inteligência do governo federal americano. Sob a direção de Christoph Scolese, desde agosto de 2019, um ex-alto funcionário da NASA, a principal missão das plataformas eletroóticas de radar e de escuta dedicadas à espionagem é capturar milhões de imagens de interesse para a segurança nacional, bem como interceptar, descriptografar ou bloquear centenas de bilhões de conversas ou mensagens em qualquer faixa do espectro eletromagnético e de radar. O escritório de inteligência realiza vários lançamentos no espaço a cada ano e coloca em órbita um número variável de satélites espiões novos e substitutos. Funcionários da agência disseram anteriormente que 6 lançamentos estão planejados em 2024 para a arquitetura proliferada de pequenos satélites do NRO. Como é evidente, o design e o desempenho de todos os satélites da agência são ultra-secretos. A informação oficial sobre eles é praticamente inexistente e a informação divulgada exagera ou subvaloriza os dados, o que em qualquer caso conduz à confusão e à desinformação. Inclusive, a liberação do satélite nunca é transmitida. Muitos conhecem o design de alguns satélites espiões americanos pela rara demonstração ao público do conjunto de satélites espiões eletroóticos da família de satélites KH-11, cuja arquitetura deu origem ao telescópio espacial Hubble para aplicações científicas dos seus primeiros modelos. Com um peso estimado, quando saiu do planeta Terra, de 13 a 17 toneladas, os KH-11 estão colocados a uma altitude entre 545 e 800 km. Sua aparência externa é muito semelhante à do Hubble, mas eles estão orientados exatamente para a Terra e não para o universo. A sua resolução nos espectros visível e infravermelho é estimada em menos de 20 centímetros, em comparação com o telescópio Hubble, para o qual estão disponíveis dados fiáveis. Fabricado pela Lockheed Martin Corporation,
O último a ser colocado em órbita foi o SA-314 em abril de 2021, mas os Estados Unidos perceberam uma lacuna de problemas. Até então, seus satélites não enxergavam a superfície terrestre na presença de nuvens. E como poderia interceptar e ouvir as comunicações em terra? E isso seria possível? Após o área militar sofrer penalizações por apresentar análise sobre geopolítica e guerra, que muitos outros canais não tiveram coragem de publicar, criei um novo canal, o Analytics, e chegamos a 10 mil inscritos. Então conto com a sua presença se ainda não se inscreveu. Se inscreva e ative as notificações. A família de satélites espiões KH-11 tem um problema interessante. Não consegue observar a superfície da Terra na presença de nuvens. Foi então que os especialistas americanos desenvolveram satélites de radar de abertura sintética que podem ver detalhes quase inestimáveis da infraestrutura militar e dos sistemas de armas, por exemplo, da Rússia e China, principalmente de regiões inóspitas que geralmente abrigam sistemas nucleares. O satélite que chama a atenção e é pauta de preocupação de Moscou e de Pequim é o TOPA-5, oficialmente chamado de satélite USA-281, lançado em 2018. O sistema está envolto no maior sigilo, mas se sabe que seu radar é conhecido por possuir uma grande antena capaz de obter imagens espectrais com alta resolução de ao menos 50 centímetros. Fabricados pela Boeing, estão hoje localizados a uma altitude de aproximadamente 1.100 quilômetros. Então os militares americanos se questionaram se seria possível um satélite espião interceptar, descriptografar e ouvir com clareza as comunicações veiculadas da Rússia na superfície terrestre. A agência de inteligência também possui toda uma estante de dispositivos de inteligência eletromagnética e dispositivos de sinalização que examinam, bloqueiam ou descriptografam as comunicações. Entre os dedicados às missões e sinais está a família dos satélites Orion, também conhecida como Mentor, fabricada pela Northrop Grumman, uma expert em sistemas de inteligência. O último a ser colocado em órbita geoestacionária a uma altitude de 36 mil quilômetros foi o SA-311 em 11 de dezembro de 2020. Muitas das tecnologias desenvolvidas para experimentos espaciais são voltadas exclusivamente, a princípio, para o uso no setor militar, incorporando novas tecnologias nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, o orçamento da NASA para o ano fiscal de 2024 é de 24,875 bilhões de dólares, com um corte de 2% em relação a 2023. Mesmo assim, é um valor exorbitante. A diminuição do orçamento está relacionada ao problemático projeto de retorno de amostras lá de Martin da NASA, que foi o ponto crítico no processo orçamentário do Congresso americano. Já para as missões de inteligência eletromagnética, aqui entram os interesses na guerra na Ucrânia. São realizadas pela família Intruders, que pesam cerca de 3,2 toneladas e estão localizados a uma altitude de 1.100 quilômetros. A sua principal tarefa é localizar e rastrear navios de guerra e submarinos submersos através das suas transmissões de radar codificadas. Com as novas mobilizações nucleares da Rússia e o deslocamento de ativos navais em Cuba para mais próximo dos Estados Unidos, fazem com que os satélites americanos especializados em vários setores, desde imagens de alta resolução, a caça de submarinos e navios secretos, espreitando mares proibidos, permitem aos Estados Unidos se anteciparem às atividades inimigas. Torne-se um membro do canal e me ajude a continuar o trabalho aqui no YouTube. Basta clicar no botão Seja Membro para você assistir aos vídeos antes de todos e ter os seus comentários destacados aqui.